Olá, sou o novo vizinho. Nesse momento, bati a porta com força. 您好，我是新搬来的邻居。这时，我把门摔上了。 Através da porta blindada, ouvi do lado de fora uma pausa de 2 segundos, depois o som de passos se afastando. Meu coração pulou 3 vezes na garganta. Impossível, absolutamente impossível. Este prédio, esta cidade, este bairro, escolhi de propósito. Fica a 40 quilômetros da empresa dele. Metrô, 3 ônibus, e depois 800 metros a pé. Um conjunto habitacional abandonado, no meio do nada. Vim para cá especificamente para fugir dele. O celular está com a tela acesa. A lista de contatos do WeChat está limpa, limpei ontem mesmo. Deletei o Weibo, cancelei o follow no Douyin, bloqueei tudo. Até o pinguim de pelúcia que ele me deu há 3 anos joguei no lixo. Agacho na porta. E olho pelo olho mágico. O corredor está vazio. A porta do apartamento ao lado está fechada. Na entrada, há um vaso de era. As folhas estão um pouco murchas. É ela, Liu Huiyan, minha ex-namorada. Faz 123 dias que terminamos. Conto os dias. O celular toca. É minha mãe. Está gostando do apartamento? Respondo. Está bem. E os vizinhos? Engulo a saliva e digo. Não vi ninguém. Desligo o telefone. Me jogo no sofá, olhando fixamente para o teto. Há uma rachadura no teto, serpenteando torta da sala até a varanda. Parece uma cicatriz que nunca cicatriza. 10 minutos depois, ouvem-se movimentos na varanda. Algo esparso, como se alguma coisa estivesse rastejando. Abro a porta da varanda. Um gato laranja está agachado debaixo do meu varal, com uma meia na boca. Minha meia. O gato laranja levanta a cabeça, me olha, mia uma vez e balança o rabo. Muito arrogante. Da varanda ao lado, ouço a voz de Liu Huiyan, Daju. Onde você foi? Pego o gato e, instintivamente, quero devolvê-lo. Minha mão estica até a metade e congela. A divisória entre as varandas é muito baixa, cerca de 1,20 m. Se ela ficar na ponta dos pés, consegue ver o meu lado. Coloco o gato em cima da divisória, viro-me e entro em casa. Fecho a porta, puxo as cortinas. Batimento cardíaco a 180. No dia seguinte, às 7 da manhã, saio para o trabalho. O corredor está com um cheiro. Ovos fritos e torradas, com um leve cheiro de queimado. Ele nunca acerta o ponto da comida. Esse defeito já dura 3 anos e não mudou. Acelero o passo em direção ao elevador. Atrás de mim, ouço o som de uma porta se abrindo, e logo a porta do elevador se fecha. Encosto no elevador, fecho os olhos e respiro fundo. Não foi de propósito. Eu juro que não foi de propósito para encontrá-lo. Tá bem, eu fiz de propósito. No trabalho, o colega Shen me ofereceu um café e perguntou, cara, que cara é essa? Passei a noite acordado, não me acostumei com a mudança. Para de ficar só repetindo Parece um papagaio. O Shen se aproximou e baixou a voz. Deixa eu te contar uma coisa. A sua ex eu cortei. Nem fala dela. Não, me deixa terminar, o Shen disse, olhando para mim. Deletei todos os contatos dela, mudei de casa, troquei de academia. Até mudei de padaria, só para não ter mais nada a ver com ela. Se você ainda me considera teu amigo, essas 3 palavras não apareçam mais na minha frente. O Shen abriu a boca, mas engoliu o resto. Ele ficou com uma cara estranha, parecia que queria falar algo, mas eu não dei importância. À noite, quando cheguei em casa, tinha um saco na minha porta. Dentro, 2 laranjas e um bilhete. O bilhete dizia, olá, vizinho, não me apresentei direito da primeira vez. É só um pequeno presente meu. 602, a letra era bem caprichada, não parecia a caligrafia dela, que era tipo garrancho de galinha. Disso eu tinha certeza. Fiquei olhando o bilhete por uns 10 segundos, coloquei as laranjas na geladeira. Joguei o bilhete no lixo, depois peguei o bilhete de volta do lixo, joguei de novo. E no final enfiei na gaveta do sapateiro. Ouvi um barulho na varanda de novo, o tal gato laranjão tinha pulado de novo. Dessa vez ele estava com um cabo no focinho. Olhei, era cabo da Apple, mas eu uso Android. Ela sempre usou o Apple. Coloquei o cabo na divisória, o gato me olhou. E voltou com ele de má vontade. Antes de fechar a porta da varanda, ouvi ela falando. Laranjão, quantas vezes eu já te falei para não roubar as coisas dos outros? A voz estava mais baixa do que 3 anos atrás. Como se tivesse medo de incomodar alguém. Antes, ela falava que nem alto-falante, dava para ouvir no prédio inteiro. Bati a porta com força. No 4º dia na nova casa, confirmei uma coisa. Ela tinha arranjado um emprego novo perto, porque pegamos o mesmo elevador no horário de pico. Quando a porta do elevador abriu, ela estava lá dentro, segurando uma bolsa de lona, com um cachorro Shiba Inu estampado. Nos olhamos, e ela falou primeiro. Bom dia. Tinha um senhor no elevador olhando o celular. Do 14º até o primeiro andar, umas 40 segundos.
Fiquei olhando os números dos andares subindo. No elevador, ele ficou à esquerda, eu à direita. Entre nós, um idoso olhando o celular. O silêncio era tão absoluto que dava para ouvir os cabos do elevador. Giboda abriu a boca, mas a porta do elevador se abriu. Saí sem olhar para trás. Ao sair do portão do condomínio, percebi que estava suando. O celular vibrou. Era uma mensagem do Shen velho. Cara, não terminei de falar ontem. Preciso te contar, sua ex-namorada parece ter pedido demissão. Saiu da empresa antiga. Ouvi dizer que a saúde dela não está bem, não sei exatamente o que. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo, depois fechei a conversa. Saúde não está bem. Seja o que for, não é da minha conta. Nós terminamos. Foi ela quem terminou. Naquela noite, há 4 meses, ela estava sentada à minha frente. A panela de fundir borbulhava. Giboda, vamos terminar. Sem aviso. Sem prenúncio. Como uma bala no peito. Quando você percebe? O sangue já escorreu. Perguntei por quê. Ela disse que não tinha motivo. Só não quero mais namorar. Perguntei mais 3 vezes. Ela mergulhou tripas na panela por 7 segundos. Ela aprendeu a contar o tempo comigo. 7 segundos. Pegou e colocou no próprio prato. Giboda. Não pergunta mais. Eu disse que não perguntaria, que sufocaria. Ela sorriu e disse, então sufoca. Não terminei aquele fundi. Saí do restaurante. O verão em Chongqing era abafado como um vaporizador. Fiquei na beira da rua fumando meio maço. Quando ela foi embora, eu a observei por trás. Ela usava um vestido branco. Entrou na boca do metrô. A multidão a engoliu. Depois, mandei 37 mensagens no WeChat e liguei 12 vezes. Todas lidas, sem resposta. Todas sem atender. Na 38ª mensagem, digitei uma linha e apaguei. Então a deletei. Naquele dia, comecei a contar os dias. Hoje é o dia 127. Cheguei em casa à noite. Tosse do apartamento ao lado. Não era uma tosse comum, era abafada, presa na garganta. Intermitente, das 9 às 11 da noite. Deitado na cama, ouvi. Puxei o cobertor sobre a cabeça. Não é da minha conta. 7º dia. O laranjão apareceu de novo, mas desta vez não carregava nada. Agachou-se no canto da minha varanda, encolhido. Miou para mim. A voz não era tão arrogante como antes, fina e fraca, como se pedisse ajuda. Abaixei-me e acariciei sua cabeça. O nariz estava seco, um pouco quente. Nariz seco e quente de gato não é bom sinal. Hesitei 5 segundos. Peguei o laranjão e fui até a porta ao lado. Bati. Ninguém respondeu. Bati mais 3 vezes. A porta se abriu uma fresta. O rosto de Liu Huyan apareceu. Congelei. Ela emagreceu. Não era a magreza de quem faz dieta, era a de quem perdeu a carne do rosto. As maçãs do rosto saltadas, o queixo pontudo como se fosse furar a pele, olheiras escuras. Lábios pálidos. O laranjão parece doente, disse, entregando o gato. Ela pegou o gato, de cabeça baixa, respondeu, obrigada. O nariz dele está quente. Melhor levar ao veterinário. Saindo do portão sul, vira à esquerda, tem um hospital veterinário. 24 horas. Eu sabia que ela queria fechar a porta. Não sabia o que dizer. O que saiu foi, disse também. A porta fechou. Fiquei no corredor, me sentindo um idiota. Em casa, peguei o celular, hesitei muito. Mas mandei mensagem para o Shen velho. Você disse que a saúde dela não estava bem. O que foi? Shen velho respondeu. Você não disse para não mencionar ela? Fiquei sem palavras. Você vai contar ou não? Ele disse. Também não tenho certeza. Ouvi de alguém no grupo da faculdade. Ela foi ao hospital, descobriu alguma coisa, não é boa. Ninguém sabe os detalhes. Ela não contou a ninguém. Perguntei. Descobriu o quê? Shen velho disse. Não sei. Você não deletou todo mundo? Que tal perguntar a um amigo em comum? Coloquei o celular virado na mesa. Amigo em comum? Até ele eu deletei. Já tinha limpado todos os amigos em comum há muito tempo. Naquela noite, não dormi. 2 da manhã. Tosse do apartamento ao lado de novo, mais forte que antes. Levantei, peguei um copo d'água. Fui até a entrada, abri a porta, coloquei o copo na porta do 602. Hesitei, e trouxe de volta. Ela bebe água morna. Não bebo nada frio. Aqueci um pouco a água e coloquei na garrafa térmica. Deixei na porta do 602, bati e me virei para voltar. Vi pelo olho mágico ele abrir a porta, olhar para baixo, ver a garrafa e ficar parado por alguns segundos. Ele se abaixou, pegou a garrafa, ficou na porta olhando na minha direção. O olho mágico do 601 é muito pequeno. Não tenho certeza se ele sentiu que eu estava olhando. Ele entrou com a garrafa. 10º dia. Encontrei ele no porteiro dos Correios.
Ele estava pegando uma encomenda, uma caixa grande que não dava para carregar. Ele tentou 2 vezes, a caixa não se moveu. Então ele se apoiou no porteiro e respirou um pouco. Eu fui, peguei a caixa de uma vez. Qual andar? Perguntei, sabendo a resposta. Ele me olhou, com um leve sorriso. 6º, você não sabe? Eu disse, não sou sua vizinha. Ele riu, um sorriso muito mais suave do que eu lembrava. Mas estava rindo. No elevador, eu segurava a caixa, ele ao lado. A caixa era pesada. Vi o adesivo de remessa, endereço de uma empresa de equipamentos médicos. Fingi não ter visto. Gibuda de repente falou, você veio de propósito para cá? Você está pensando demais. Assinei o contrato deste apartamento em março. É verdade. Contrato em março, ela terminou em abril, eu me mudei em junho. Ele assentiu. Então foi coincidência. Coincidência. Chegamos ao 6º andar. Coloquei a caixa na porta dele. Não tem curiosidade do que tem dentro? Ele me olhou. Respondi, tenho curiosidade sobre mentiras. Por que você diz que estou mentindo? Olha o adesivo. Olhei 3 vezes. Fiquei sem palavras. Ele se agachou para abrir a caixa. Não fui embora. Fiquei ali observando. Dentro da caixa, um concentrador de oxigênio. Doméstico, branco, pequeno. Por que você comprou isso? Saiu sem pensar. Ele tirou o concentrador e disse, com indiferença, uso à noite para dormir, respiro melhor. Ajudei a carregar o concentrador para dentro. No instante em que entrei, vi a sala dele. Na mesa de centro, 7 ou 8 frascos de remédio, alguns de ervas, outros ocidentais. Vários potes alinhados. Na parede, uma folha A4 com o horário de medicação diária. Letras apertadas. Na geladeira, alguns exames colados. Só vi de relance. Vi palavras como instruções de acompanhamento e revisão. Ele percebeu meu olhar e foi rápido. Pegou os exames, dobrou e guardou numa gaveta. Sequelas de um resfriado. Disse, não é nada sério. Olhei para ele. Tinha perdido pelo menos 15 quilos. O pulso tão fino que cabia numa mão. Nas costas da mão, marcas leves de agulha. Não era resfriado. Liu Huyan, o que está acontecendo com você? Ele se virou para organizar os tubos do concentrador. De costas para mim. Gibuda, nós terminamos. Essa frase foi como um muro, bloqueando todas as minhas palavras. Obrigado por me ajudar a carregar. Ele abriu a porta e sorriu. Volta, vizinha. Saí. Na porta do 602, um cartão de boas-vindas que a administração deixou no dia da mudança. Bem-vindo ao novo morador. Novo morador. Fiquei muito tempo no corredor. A luz do sensor do 601 apagou e acendeu. Acendeu e apagou. Na noite do 12º dia, não aguentei. Abri uma conta secundária que não usava há tempos e entrei no grupo da faculdade. O nome ainda era Alar Eterno da turma 152 de inglês. Saí do grupo há quase 6 meses. Pedi para entrar de novo com a conta nova. O administrador era Li Mu, o monitor. Ele aprovou sem perguntar muito. Fui vasculhando o histórico, por muito tempo. A maioria era conversa fiada. Alguém mandava link do Pinduoduo, alguém postava selfie. Alguém convidava para jantar no fim de semana. Então vi uma mensagem de 3 meses atrás, de uma garota chamada Zouing. Zouing perguntou, alguém sabe o que houve com Liu Huyan ultimamente? Hoje a vi no hospital. Na ala de hematologia. Chamei, mas ela não ouviu. Parecia não estar bem. Algumas respostas abaixo. Wang Yao disse, não é possível. O que ela tem? Zouing, não sei bem. Fui atrás, mas não a encontrei. Limu marcou Liu Huyan, você está bem? Liu Huyan não respondeu. Rolando mais, 2 semanas depois. Zouing, perguntei à colega de quarto da Liu Huyan. A colega disse que ela pediu demissão. Parece que está se tratando, mas não quer que contem. A colega também não sabe exatamente qual doença. Limu, sério? Vamos organizar uma visita. Zouing disse que ele se mudou, ninguém sabe para onde ele foi, a conversa parou por aí. Depois disso, ninguém mais mencionou a hematologia. Fiquei remoendo essas palavras na cabeça, e só senti um gosto amargo na boca. Abri o Baidu e pesquisei hematologia, que doenças trata. Os resultados caíram como um balde de água gelada. Anemia, leucemia, linfoma, síndrome mielodisplásica. Meus dedos tremiam. Pesquisei concentrador de oxigênio e doença do sangue. Os resultados aumentaram. Dificuldade para respirar após quimioterapia, hipóxia por hemoglobina baixa. Cada item era como um prego cravado na minha mente. Sentei no chão da sala, com as costas apoiadas no sofá. A luz da tela do celular iluminava meu rosto. Ela terminou o namoro, naquele dia no restaurante de Hot Pot. Ela disse que não havia motivo. Agora, acho que sei o porquê. 3 da madrugada, vieram tosses do lado de novo.
Dessa vez, não hesitei. Coloquei os chinelos, fui até a porta 602, agachei e encostei o ouvido na porta. A tosse era abafada, entremeada com respirações ofegantes, como alguém se debatendo na água. Depois, o som do concentrador de oxigênio ligando. A tosse foi diminuindo. Fiquei agachado na porta, com a testa encostada na porta de aço fria. Liu Huyan, você está com uma doença grave? Foi por isso que terminou comigo? Você acha que se não me contar, eu não vou sofrer? Que bobeira! Dia 13. Tirei meio dia de folga e consegui encontrar o telefone de Liu Huyan. O número da colega de quarto da faculdade, Xu Qingqing. Esse número estava num celular antigo que pensei ter jogado fora. Mas acabei encontrando no fundo de uma caixa de bagunça na mudança. O telefone tocou 3 vezes e atenderam. Quem é? Xu Qingqing. Sou o Jiboda. Houve 5 segundos de silêncio. Você sabe. Meu coração afundou. Saber o que? Perguntei, com uma voz tão calma que até eu mesmo achei falsa. Se você não soubesse, não teria me ligado. Xu Qingqing suspirou. Jiboda, Yanya não deixou eu te contar. O que ela não deixou você me contar? Mais silêncio. Ela tem anemia plástica, disse Xu Qingqing. Descobriram no final do ano passado. Final do ano passado, quando ainda estávamos juntos. Na época, ela não contou para ninguém, foi sozinha ao hospital. Depois do diagnóstico, testaram vários remédios, mas o efeito não foi bom. Os médicos disseram que talvez precise de transplante de medula óssea. Transplante de medula óssea. A família dela, você sabe, só tem a mãe. A compatibilidade não deu certo. O banco de medula também está procurando, mas ainda não encontraram um doador totalmente compatível. Como ela está agora? Segurando com medicamentos, de vez em quando melhora, de vez em quando piora. No mês passado, os exames estavam ok, mas o médico disse para não descuidar. Xu Qingqing fez uma pausa. Ela pediu demissão porque o corpo não aguentava mais. O apartamento antigo ficava fora do quinto anel, muito longe do hospital. Ela se mudou para perto do hospital. Eu completei a frase. Pesquisei. Nosso bairro fica a 3 quilômetros ao norte do hospital afiliado do Instituto de Pesquisa em Doenças do Sangue. Não foi coincidência ela se mudar para cá. Eu é que fui a coincidência, Jibada. A voz de Xu Qingqing baixou. Ela terminou com você por causa disso. Ela disse que não sabia quanto tempo ainda aguentaria. Não queria te atrapalhar. As palavras dela foram: Jibada deveria encontrar uma garota saudável e viver bem. Ponto. Eu apertei o celular, os dedos ficaram brancos. Não conte a ela que eu liguei para você. Não vou contar. Mas, Jibada, o que você vai fazer? O que vou fazer? Desliguei o telefone. Sentei nos degraus em frente ao escritório da empresa, acendi um cigarro, fumei até a metade e apaguei. Ela não deixava eu fumar, dizia que cheiro de cigarro era ruim. Que droga, os hábitos. A gente já terminou, mas os hábitos ainda teimam em ficar no corpo. Abri o celular e pesquisei anemia plástica. Transplante de medula óssea, teste de compatibilidade. Li artigos de divulgação científica por 1 hora, incluindo fóruns e guias médicos. Então tomei uma decisão. À tarde, fui ao hospital afiliado do Instituto de Pesquisa em Doenças do Sangue e marquei uma consulta no setor de hematologia. Doutor, quero me cadastrar para doação de medula óssea e solicitar o teste de compatibilidade para um paciente específico. Qual é a sua relação com o paciente? Abri a boca. Familiar, respondi. O teste de compatibilidade exige coleta de sangue. O resultado leva de 2 a 3 semanas. Nessas 2 a 3 semanas, fiz algumas coisas. A primeira, comecei a deixar café da manhã na porta dela todas as manhãs, pãezinhos. Sopa de soja, mingau, panqueca de ovo, variando os tipos. Sem bilhete, sem bater na porta, só deixava e ia embora. No primeiro dia, o café da manhã ficou na porta por 2 horas. Eu vi pelo olho mágico ela abrir a porta, olhar para os lados. Olhou para o corredor, se abaixou e pegou. No segundo dia, 1h30. No terceiro dia, 40 minutos. No sétimo dia, coloquei o café da manhã. Me virei e não tinha andado nem 2 passos quando a porta se abriu. Jibada. Parei e não olhei para trás. Ele disse: você não precisa fazer isso. Vou deixar na minha porta, não atrapalha você. Se você insiste em pegar, o problema é seu, ele disse, rindo com irritação. O que eu deixo na minha porta? Quem vai pegar, se não eu? Então considere que o vizinho é hospitaleiro. Que vizinho lembra que os outros não tomam leite de soja doce? Só tomam leite de soja salgado. Eu virei. Ele estava na porta, vestindo um moletom cinza. O cabelo meio solto, preso num coque bagunçado. Ainda estava com má aparência. Mas um pouco melhor do que há 10 dias. Você emagreceu, falei. Você também, ele disse. Ele disse isso, e nos olhamos por alguns segundos.
Vou continuar deixando o café da manhã, falei, e entrei em casa. A segunda coisa, fechei a fenda na divisória da varanda. Não foi para impedir o Daju de vir. Foi porque instalei uma portinha para gatos embaixo da divisória. Assim o Daju pode passar com segurança, sem precisar pular a divisória no inverno. Quando o Daju viu a portinha pela primeira vez, ficou tão animado que passou por ela 12 vezes seguidas. Do outro lado da varanda, Liu Huiyan ria tanto que começou a tossir. A terceira coisa, aprendi a cozinhar. Antes era ela quem cozinhava. A comida dela era ruim, mas era quente. Depois que terminamos, agora eu mesmo cozinho. Quando faço demais, coloco em potes herméticos e deixo na porta do 602. Costela assada com molho de soja, ovos mexidos com tomate, asas de frango com Coca-Cola, robalo cozido no vapor. Sempre faço o que ela gosta. Ela nunca recusou os potes, sempre os lavava. E os devolvia na minha porta. Uma vez, havia um chocolate extra dentro do pote. Era a minha marca favorita de antigamente. Chocolate amargo 72%, muito amargo. Fiquei sentado na varanda com o chocolate na boca, o Daju roncando no meu colo. A luz da varanda ao lado estava acesa, a cortina estava aberta. Ela estava sentada no sofá lendo um livro. O tubo do concentrador de oxigênio pendurado na orelha dela. Uma névoa leve saía. Ela virou uma página. De repente, levantou a cabeça e olhou na direção da varanda através do vidro. Eu não me escondi. Ela me viu. Através de duas portas de vidro e uma divisória baixa, nos olhamos por alguns segundos. Ela baixou a cabeça e continuou lendo. Mas o canto da boca dela se curvou. No 20º dia, o hospital ligou. Senhor Giboda, o resultado do seu teste de compatibilidade saiu. Apertei o celular. Qual é o grau de compatibilidade com a paciente Liu Huiyan? 4 dos 6 locks são compatíveis. O que isso significa? Pode ser usado. 4 locks compatíveis é considerado meio compatível. É possível fazer o transplante. Mas não é o ideal. O risco de rejeição em transplantes totalmente compatíveis e meio compatíveis é maior, e o período de recuperação é mais longo. No entanto, a tecnologia de transplante meio compatível já está bem madura nos últimos anos. A taxa de sucesso fica entre 60% e 70%. 60% a 70%. Respondi, eu faço. O senhor não quer pensar mais um pouco? Doação de medula óssea não precisa de reflexão. Posso fazer a qualquer momento. Ok, vamos comunicar com o médico responsável pela paciente. Após definir o plano de transplante, avisaremos o senhor. Além disso, isso precisa ser discutido com a paciente. Ainda não conte a ela, mas de acordo com o protocolo. Doutor, por favor, ainda não conte a ela. Deixe o médico dela avaliar o plano de transplante primeiro. Quando o plano estiver definido, eu conto a ela. Houve silêncio do outro lado. Tudo bem, mas o senhor deve comunicar à paciente pessoalmente dentro de no máximo 2 semanas. Desliguei. Eu estava no terraço da empresa. O vento estava forte, fazendo meus olhos arderem. 60% a 70% é suficiente. Voltei para casa à noite, cozinhei como de costume. Coloquei a comida em potes herméticos e deixei na porta do 602. Hoje fiz peixe agridoce com chucrute. O prato favorito dela. Na faculdade, comíamos pelo menos 2 vezes por semana. A tia do refeitório já perguntava assim que via ela. De novo, menina? Bati na porta e ia embora. A porta se abriu. Liu Huiyan estava na entrada, com os olhos vermelhos. O que houve? Instintivamente fiquei tenso. Nada. Ela olhou para o pote hermético, cheirou e perguntou, peixe agridoce com chucrute. Quando você aprendeu a fazer peixe agridoce? Aprendi na internet. Antes você nem sabia cozinhar macarrão instantâneo direito. Fiquei sem palavras. As pessoas crescem, não? Ela franziu os lábios. Giboda. Entra e fica um pouco. Olhei para ela. Só um pouco. Ela disse, o Daju está com saudades de você. Nesse momento, o Daju estava deitado aos pés dela, nem olhava para mim, concentrado em lamber as próprias patas. Entrei. A sala estava mais arrumada do que da última vez. Os frascos de remédio na mesa de centro estavam bem organizados. O cronograma de medicação ainda estava na parede, mas ao lado tinha um calendário novo, com algumas datas circuladas em caneta vermelha. Ao lado estava escrito, revisão, pegar relatório, buscar remédio com chuting-ting. O círculo mais recente era depois de amanhã. Você tem revisão depois de amanhã? Perguntei fingindo casualidade. Ela colocou o peixe agridoce na mesa, pegou 2 pares de haxixe e disse, vamos comer juntos. Comemos sentados frente a frente. Era a primeira vez que comíamos juntos desde o término. A última vez foi aquele fundi que não terminamos. Boa habilidade culinária, ela disse, pegando um pedaço de peixe. Melhor do que a do refeitório. Eu disse que, claro,
Foi só um pouco mais de sal, e perguntei. Seu paladar ficou mais leve. Ele parou os pauzinhos por um instante e disse que o médico mandou comer menos sal. Eu abaixei a cabeça e comi arroz, fingindo que aquela frase não me atingiu. Giboda fez Por que você se mudou para cá? O aluguel é barato. O aluguel nessa área não é muito mais barato que o do seu apartamento anterior. Então é o destino. Ele largou os pauzinhos e me olhou com seriedade. Você sabe de alguma coisa? Ergui a cabeça e encontrei seus olhos. Há muito tempo que não o via tão de perto. Os olhos dele ainda eram tão escuros, tão brilhantes, como duas bolinhas de vidro. Mas debaixo das bolinhas de vidro havia algo escondido, cansaço, teimosia, e mais uma coisinha que eu não tinha tanta certeza. Eu sei que você não toma leite de soja doce, que você adora peixe com chucrute azedo, que você tosse à noite. Isso conta como alguma coisa? A expressão dele relaxou um pouco. Mais alguma coisa? Eu não sei de nada. Ele me encarou por 5 segundos, depois baixou a cabeça e continuou comendo. Ele disse baixinho, o peixe está realmente bom. O gato laranja pulou na mesa e se aproximou para cheirar o peixe. Ele pegou o gato no colo e o colocou no chão, dizendo, o laranja não pode comer sal, coloquei sal demais. E você ainda come com tanto gosto? Ele resmungou, eu não disse que não estava gostoso. Só estava falando um fato. Terminamos aquela refeição em meio a conversas banais, como em todas as noites de 3 anos atrás. Enquanto lavava a louça, ele estava ao meu lado secando os pratos, bem perto, eu conseguia sentir o cheiro dele. Não era mais aquele perfume de antes, era cheiro de sabão em pó, leve e suave. Giboda fez obrigado. Pelo quê? Obrigado por fingir que não sabe de nada. Minhas mãos pararam no meio do movimento. Mesmo que sua atuação seja muito ruim. Ele colocou o prato seco no armário e continuou. Você pesquisou sobre minha doença, não foi? Você não limpou o histórico do navegador, da última vez que me ajudou a carregar o concentrador de oxigênio. Você deixou seu celular comigo. 5 minutos. Eu vi. Eu abri a boca. Artigos educativos sobre doação de medula óssea. Li mais de 10. A voz dele estava calma. Como se não estivesse falando sobre si mesmo. Não faça besteira. Que besteira? Você sabe do que estou falando. Fechei a torneira. Enxuguei as mãos no avental. Ah, eu estava usando o avental dela, com estampa de patinhos amarelos. Liu Huyan fez Se vou fazer besteira ou não, não é da sua conta. Nós já terminamos. Mas eu moro no 601, você no 602, sou seu vizinho. Ajudar um vizinho é o certo. Ela olhou para mim, os lábios tremendo um pouco. Vai embora. Ela se virou e disse, é tarde demais. Eu fui até a porta. Olhei para trás, ela estava de costas para mim, as 2 mãos apoiadas na borda da pia. Os ombros tremiam levemente. Boa noite, eu disse. Boa noite, a voz dela saiu abafada. Quando fechei a porta, ouvi um soluço bem baixinho lá dentro. O gato laranja miou para mim pela fresta da porta do 602. Eu me agachei e coloquei o dedo na fresta. O gato laranja esfregou a cabeça peluda. Toma conta dele por mim. Eu disse baixinho. Depois de amanhã é o dia da consulta de acompanhamento, às 7 da manhã. Eu esperava lá embaixo. Quando ele saiu, me viu e ficou surpreso. É caminho. Eu balancei a chave do carro na mão. Disse, justamente tenho que ir ali resolver um assunto. Ele não disse mais nada, sentou no banco do carona. O hospital fica a 3 quilômetros do condomínio, 8 minutos de carro. Nesses 8 minutos, o gato laranja ficou pulando no banco de trás. Ele não podia sair de casa sem levar o gato, dizia que o gato destruiria a casa se ficasse sozinho. Chegando no hospital, estacionei o carro. Vou esperar no carro. Não vem junto? Ele se curvou para olhar pela janela do carro. Vou ali resolver um assunto, depois venho te buscar. Giboda fez Você não tem nada para resolver por perto daqui. Como você sabe? Porque seu GPS está ligado, e o destino é este hospital. Eu fiquei sem palavras. Ele deu um sorriso. Estendeu a mão para dentro e arrancou a chave do carro da minha mão. Vamos, hematologia. No 5º andar da internação, o corredor estava cheio de cheiro de desinfetante, alguém passava devagar empurrando um suporte de soro, outros cochilavam nos bancos. Liu Huyan era claramente uma frequenceira, as enfermeiras do posto já a cumprimentavam, olha Yan chegou. Hoje está com boa aparência. Oi, tia Zan. Ela respondeu com um sorriso. Eu segui atrás, parecendo um intruso. Coleta de sangue, esperar pelos resultados. Consultar o médico Liu Shen? Ele sabia de cor, cada etapa em qual janela, com qual enfermeira. Sabia exatamente quanto tempo esperar, enquanto esperava pelos resultados. Sentado no banco do corredor, eu estava em pé ao lado falando, e ele deu um tapinha no lugar ao lado. Sentei. Você foi secretamente fazer a tipagem? O ar congelou. Não falei nada.
Giboda, estou te perguntando. E o resultado? 4 Loki compatíveis, meio compatível. Ele fechou os olhos e recostou na cadeira. Você não deveria ter ido. Por quê? Porque não vou usar sua medula óssea. Com que direito? Com o direito de que já terminamos. Liu Huyan, você pode parar de usar essa frase como desculpa? Eu falei baixinho. Havia outros pacientes por perto. Você terminou comigo por causa da doença? Ela não respondeu. Você foi diagnosticada no final do ano passado, terminou comigo em abril deste ano. Nesses 4 meses, você aguentou tudo sozinha? Ela ainda não respondeu. Você acha que sumindo sem me contar, eu vou te esquecer aos poucos? Você já não apagou todos os meus contatos? Ela abriu os olhos e disse. Você já não está esquecendo? Que esquecer, cacete! A voz ficou alta. Algumas pessoas ao lado olharam. Respirei fundo e disse. Liu Huyan, escuta bem. A senha do meu celular ainda é seu aniversário. Na minha geladeira ainda tem aquele pote de pimenta que você fez, já venceu há 6 meses. Não joguei fora. Na mudança, a única foto que levei foi a sua. Aquela do 3º ano, na quadra, com o cabelo bagunçado pelo vento. Te deletei por completo, e você acabou se mudando para o lado. Sabe o que pensei no segundo em que te vi na porta? O quê? A voz dele ficou rouca. Pensei, finalmente o céu fez algo certo. Os olhos dele ficaram vermelhos. Giboda, você não conhece minha doença. Pesquisei sobre anemia plástica. A taxa de sobrevivência de 5 anos para casos graves é acima de 70%, a cura pós-transplante é ainda maior. O risco de rejeição no transplante semicompatível é grande. Mas a técnica é madura, já há milhares de casos de sucesso no país. Ela me olhou atonita. Pesquisei mais que você. Disse que a doação de medula tem pouco impacto no doador, a recuperação leva de 2 a 4 semanas. É mais leve que quando você me acompanhou na cirurgia de apendicite. É diferente. O que é diferente? Você fez a cirurgia de apendicite porque não tinha escolha. Agora você é eu, e agora também não tem escolha. Ela mordeu o lábio. As lágrimas caíram. Não limpei, sabia que ela não gosta que outros a vejam chorando. Virei a cabeça e olhei para a janela no fim do corredor. Do lado de fora, árvores de outono. As folhas estavam meio amarelas. Por que você terminou comigo há 4 meses? A voz dela saiu bem baixa. Eu disse, não. Por quê? Menti. Eu sei. Tive medo de você fazer alguma loucura se soubesse. Viu? Adivinhei. Ela riu chorando. Estendi a mão. Ela hesitou por 2 segundos. Colocou a mão na minha palma. Os dedos muito frios e finos, como um galho que pode quebrar a qualquer momento. Apertei. O laudo saiu. O médico-chefe se chama Zou. 40 e poucos anos. Usava óculos de aro dourado. Parecia muito sério. Senhora Liu, seu hemograma está um pouco melhor que no mês passado. A hemoglobina subiu de 68 para 74, as plaquetas tiveram um pequeno aumento. O medicamento está fazendo efeito. Mas ainda não é suficiente. Liu Huyan assentiu. Dr. Zou me olhou. Perguntou, este é o vizinho? Liu Huyan disse, meu ex-namorado. Eu disse. Dr. Zou ajustou os óculos. Com uma expressão de quem já viu de tudo. Já fiz o teste de tipagem. 4 Loki compatíveis. Disse que quero doar medula para ela. Dr. Zou olhou para Liu Huyan. Depois para mim. Transplante semicompatível é realmente uma opção, mas no momento a condição de Liu Huyan ainda está na fase de controle medicamentoso. Ainda não chegou ao ponto de precisar de transplante imediato. Se o efeito do medicamento continuar melhorando, podemos adiar o transplante. Se os indicadores oscilarem ou piorarem, aí iniciamos o plano de transplante. Então, continuamos com o tratamento medicamentoso por enquanto. Consultas regulares. O resultado da tipagem será arquivado para uso futuro. Dr. Zou fechou o prontuário. Liu Huyan, a atitude é muito importante. Vejo que hoje você está com uma aparência melhor que a da última vez. Liu Huyan sorriu. Talvez seja porque estou comendo melhor, a nutrição está em dia. Dr. Zou me olhou. E acrescentou com um tom sugestivo. Continue assim. Ao sair do consultório, ela foi na frente. Eu atrás. O corredor estava cheio de gente. Alguém chorava. Alguém falava ao telefone. Alguém passava correndo com uma cadeira de rodas. Ela parou de repente. Virou-se para mim. Giboda, aquelas palavras que você disse no corredor agora há pouco. Tudo o que eu disse é verdade. A pimenta realmente venceu. Se não acreditar, vai lá em casa ver na geladeira. Ele fungou alto. Você sabe que não estou falando da pimenta. O que você disse? Você disse que o céu finalmente fez algo decente. Então você acha que eu me mudar para o lado é uma coisa boa ou não? A expressão dele congelou um pouco. Eu falei, é a melhor coisa. Ele baixou a cabeça. Os ombros dele tremeram algumas vezes.
Daju se mexeu inquieto no colo dele, miando. Estiquei a mão e peguei Daju, liberando as mãos dele. Ele passou a mão livre no rosto. Depois deu um soco no meu ombro. Você não pode falar essas coisas no hospital. Por que não? Porque eu não trouxe lenço. Tirei um pacote de lenços do bolso e entreguei a ele. Quando ela pegou, hesitou por um instante. Me perguntou, desde quando você começou a andar com lenços? Desde o terceiro dia depois que me mudei. Ele ficou sem palavras, segurando o lenço, parado no corredor do 5º andar do setor de hematologia. Chorava desesperadamente. As pessoas ao redor olhavam. Eu fiquei na frente dele, fingindo olhar para o celular. Daju, no meu colo, esticou a pata e tocou o cabelo de Liu Huyan. Depois daquele dia, nossa relação mudou. Não voltamos a ser namorados. Ela não quis. Eu não sei como será daqui para frente. Ele disse isso sentado na varanda da minha casa, enrolada num cobertor, com Daju deitado no colo dela. Eu também não sei. E se o transplante não funcionar? Então a gente dá um jeito. E se eu, Liu Huyan? Você pode parar de falar que se... Preciso pensar no pior cenário. O pior cenário é você não aceitar tratamento. Já que você aceitou, não é o pior. Ela ficou em silêncio por um momento e disse, minha mãe descobriu. Ela me liga 3 vezes por dia para eu voltar para casa. E você vai? Não, o hospital está aqui. Se eu voltar, o tratamento acaba. Deixa que eu falo com a tia. Ela regalou os olhos. Você vai falar com minha mãe? Com que identidade? Como vizinho, Giboda. Você pode ser sério? Então com que identidade você quer que eu fale? Ela ficou em silêncio. Enterrou o rosto no cobertor. Daju, assustado com o movimento, pulou para o meu colo. O que você acha? Ela disse, abafada. Não ouvi. Falei. O que você acha? Ela ergueu a cabeça do cobertor, com o rosto vermelho até as orelhas. Olhei para ela, vendo rubor nas bochechas. Era um rubor de vergonha, não de doença. Bonito. Liu Huyan, vamos. Voltar a namorar? Por que não falou no hospital? No hospital é muito formal. Queria falar em casa. Esta é sua casa, não a minha. Então na sua casa também não dá. E no corredor é pior. Onde você quer falar? Ela pensou e apontou para a divisória da varanda. Aquela divisória baixa de 1,20 m. Ele mora de um lado, eu do outro. No meio, essa parede baixa. Eu pulei a divisória, na verdade, foi só um passo. Nem precisei pular, fiquei na frente dele. Liu Huyan, vamos voltar a namorar. Ela ergueu a cabeça para me olhar, os olhos brilhantes. Tenho condições. Fale. Primeiro, não pode fazer exames escondidos sem me contar. Eu falei. Você também ficou doente escondido, sem me contar. Minha condição. Você vai ouvir. Fala. Segundo, não pode se comover consigo mesmo por causa da minha doença. Não sou alguém que precisa ser salva. Você não é. Você é alguém que merece umas porradas. Ela me deu um chute. Terceiro, ela mordeu o lábio. Terceiro, se um dia eu realmente não aguentar. Não. Se você terminar essa frase. Eu falei para não ouvir. Olhei para ele. Se você ousar terminar essa condição, eu vou pular de volta e nunca mais voltar. Ele me encarou. Depois sorriu. Tudo bem, então não tem terceira condição. O vento entrou pela varanda. O cabelo dela voou, roçando meu queixo. Daju passou pela portinha de gato. Deu uma volta ao redor dos nossos pés, depois pulou na divisória e sentou no meio. Olhando para a esquerda, para a direita, para mim. Abaixei a cabeça e beijei a testa dela. A temperatura do corpo dela era um pouco mais baixa que o normal. Os lábios ainda estavam frios, mas vivos, de verdade. A vida continuou assim. Eu cozinhava todos os dias, ela tomava remédios todos os dias. Eu a acompanhava ao hospital uma vez por semana, ela arrumava minha casa uma vez por semana. Daju ia e vinha entre as duas casas. A portinha de gato ficou lustrosa de tanto uso. No 35º dia, a hemoglobina dela subiu para 82. No 42º dia, subiu para 89. No 56º dia, 93. O médico disse que a reação ao medicamento era muito boa. Se continuasse assim, temporariamente não precisaria de transplante. Liu Huyan, feliz, comprou um frango assado. Dividimos entre as duas casas e o Daju. Daju comeu mais. Os bons dias não duraram muito. Na noite do 63º dia, acordei com um baque surdo. Era do apartamento ao lado. Saí descalço e bati na porta 602. Liu Huyan! Liu Huyan! Ninguém respondeu. Chutei a porta. Ela estava caída no chão da sala, com o rosto pálido. Sangue escorria do nariz. Daju estava agachado ao lado dela, miando desesperadamente para mim. Eu a levantei. Ela estava incrivelmente leve, como segurar uma roupa vazia. Liu Huyan! Acorde!
As pálpebras dela tremeram e ela murmurou algo. Não entendi o que você disse. Não suje o nariz sangrando na sua roupa. Coloquei-a no carro. Passei 2 semáforos amarelos no caminho. As luzes da emergência eram ofuscantemente brancas. A enfermeira a empurrou para dentro. Mandaram-me esperar do lado de fora. Sentei-me numa cadeira de plástico na sala de espera, com as mãos cobertas de sangue dela. Após 40 minutos, o Dr. Zhou ligou. O pronto-socorro o contatou. As plaquetas caíram drasticamente. Deve ser um problema de tolerância ao medicamento. A voz dele estava grave. Liu Huyan, o plano de transplante precisa ser iniciado. Quando? Quanto antes melhor. Ela precisa fazer o pré-tratamento primeiro. Cerca de 2 semanas, depois entra na câmara estéril para o transplante. Você, como doador, também precisa tomar o fator de mobilização com antecedência. Estou disponível a qualquer momento. Tem certeza? Confirme. Venha ao hospital amanhã. Começamos o processo. Desliguei o telefone. Apoiei-me na parede. No corredor, uma senhora idosa estava sentada em frente, segurando um terço. Os lábios dela se moviam, murmurando algo. Ela me viu olhando para ela e acenou com a cabeça. Familiar? Ela perguntou. Não tenha medo, disse ela. Meu marido já foi hospitalizado 3 vezes. Sempre sobreviveu. Acenei com a cabeça. Quando Liu Huyan saiu da sala de emergência. Ainda estava pálida, mas o sangramento nasal havia parado. A primeira coisa que ela disse foi, o Daju. Está no carro, tudo bem. Ela disse, sua roupa está toda manchada de sangue. Eu fiz pum. A camiseta branca não sai mais. Então joga fora. Ela estendeu a mão deitada na maca. Eu segurei. Ainda estava fria. Giboda, acho que vou precisar fazer o transplante. Você está com medo? Eu queria dizer não, mas disse um pouco. Ele apertou minha mão de volta e disse, eu também. As 2 semanas seguintes foram o pré-tratamento com quimioterapia. Ela ficou no quarto de fluxo laminar. Através de um vidro, eu não podia entrar. Só podia observar os efeitos colaterais da quimioterapia através do vidro. Mais intensos do que eu havia lido nos materiais. Ela vomitou por 3 dias e 3 noites, sem conseguir comer nada. O cabelo começou a cair, punhados no travesseiro, no lençol, na palma da mão. No 5º dia, ela pediu à enfermeira para raspar o restante. Através do vidro, ela tocou a cabeça lisa e sorriu para mim. Está muito feio. Pelo interfone, a voz dela estava rouca, diferente dela. Você pode dizer que está bonito. Você quer que eu minta? Cadê o tato? Foi levado no dia do término e não foi devolvido. Ela se deitou furiosa. Depois de um tempo, apertou o interfone de novo. Giboda. Como está o Daju? Ótimo, engordou meio quilo. Não deixe ele comer muitos petiscos. Entendi. E mais? Vá dormir. Não fique no corredor a noite toda. Suas olheiras estão piores que as minhas. Não fui. Dormi em uma cama dobrável no corredor por 2 semanas. A enfermeira-chefe disse. Você é um vizinho muito dedicado. Eu disse, não sou vizinho. Ela perguntou, o que é então? Pensei e respondi, familiar. O pré-tratamento terminou. Todos os índices atingiram o padrão para transplante. Chegou a minha vez. Tomei o fator de mobilização por 5 dias. O corpo todo doía. Os ossos pareciam que tinham sido martelados um por um, mas comparado com o que ela suportou, isso não era nada. No dia da coleta, eu deitei na sala de coleta. Vi o sangue saindo pelo tubo do meu braço, passando pela máquina de separação e voltando. O processo durou cerca de 4 horas. Fiquei olhando para o teto contando rachaduras. O teto da sala de coleta não tinha rachaduras, mas mesmo assim eu contei. A coleta terminou. O médico disse que tudo correu bem, a quantidade de células-tronco hematopoéticas era suficiente. A enfermeira levou as células-tronco para o quarto de fluxo laminar. Eu segui atrás, parei na porta do quarto. Através do vidro, vi a enfermeira pendurar a bolsa de líquido no suporte de soro. O líquido amarelo claro caía gota a gota. Minhas coisas estavam entrando no corpo dela. A partir de agora, o sangue dela teria uma parte de mim. Ela olhou para a bolsa de soro. Depois olhou para mim do lado de fora do vidro. Ela levantou a mão e fez um sinal de ok. Eu levantei a mão e fiz o mesmo. Daju se esfregava nos meus pés. Eu o trouxe escondido para o hospital, escondido no casaco. Ele não entendia o que estava acontecendo do outro lado do vidro. Só sabia que a dona estava lá dentro. Ele não podia entrar. Ele miou para o vidro. Do outro lado, Liu Huyan ouviu. Através do vidro, ela acenou para Daju. Daju colocou as patas no vidro. Liu Huyan encostou a mão no outro lado do vidro. Uma pata de gato, uma mão humana, separados por 10 milímetros de vidro. Tirei uma foto. Mais tarde, coloquei essa foto como papel de parede do meu celular e usei por muito, muito tempo.
Após o transplante, o período mais perigoso é o de rejeição. As primeiras 2 semanas são as mais críticas, com febre, erupções cutâneas, diarreia, tudo pode acontecer. No terceiro dia, ela teve febre de 39,5 graus Celsius. O médico disse que estava dentro do esperado e ajustou o plano de medicação. No sétimo dia, a febre cedeu, mas apareceu uma leve erupção cutânea. No 10º dia, a erupção desapareceu. No 14º dia, o hemograma ficou pronto. Os glóbulos brancos começaram a subir, os neutrófilos começaram a aparecer. O doutor Zhou segurava o exame. Pela primeira vez, esboçou um sorriso. O implante foi bem sucedido. A medula óssea começou a funcionar. Eu estava parado do lado de fora do quarto do hospital. Minha mente deu um zumbido, minhas pernas ficaram moles, e eu me agachei no chão. A enfermeira ao lado se assustou. Você está bem? Estou sim. Agachado no corredor, cobri o rosto e chorei como um idiota. Através do vidro. Liu Huyan ouviu e apertou o interfone. Jiboda. O que você está chorando? Não estou chorando. Seu rosto está todo enrugado como um bolinho. E ainda diz que não está chorando. Você está vendo coisas. Eu não chorei nem na quimioterapia. O que você está chorando? Porque eu quero. Ela se recostou no travesseiro, os olhos se curvando. Careca, magra a ponto de perder a forma, com olheiras escuras. Mesmo assim, seu sorriso ainda era tão bonito. O dia da alta foi ensolarado. Meados de novembro, o outono tenso estava quase no fim. As folhas de ginkgo estavam totalmente amarelas, cobrindo o chão. Liu Huyan estava sentada na cadeira de rodas, usando máscara e chapéu. Eu a empurrei para fora do portal do prédio de internação. A luz do sol bateu no rosto dela. Ela semicera os olhos e respirou fundo. O ar lá fora é tão gostoso. Depois de sentir tanto cheiro de desinfetante, qualquer coisa cheira bem. Nesse momento, o laranjão pulou do meu casaco e caiu no colo dela. Enfiou a cabeça no colo dela, esfregando-se com força. Abraçando o laranjão, ela afundou o rosto no corpo peludo dele. Laranjão, você sentiu saudades da mamãe? O laranjão miou, bem alto. Eu também senti sua falta. Ele encostou o rosto no laranjão. Eu empurrava a cadeira de rodas. Andamos pela avenida de gingos do lado de fora do hospital. Folhas caíam no chapéu dela, nos ombros. No colo, o laranjão esticava a pata para bater nas folhas caindo. Não conseguia, e miou impaciente. Giboda. Quanto tempo você acha que meu cabelo leva para crescer? Rápido, 3 meses. 3 meses de careca. É muito feio. Vou comprar uma peruca para você. Peruca também é feia. Então você vai ter que aturar. Ela virou a cabeça e me encarou. Eu baixei a cabeça e beijei a testa dela. Mesmo feia, é bonita. Ela me xingou. Boca melosa. Eu disse, aprendi com você. Ela riu, mas no meio da risada tossiu 2 vezes. Eu parei. Tudo bem, tudo bem. Só aspirei um vento frio. Então vamos voltar. Mais um pouco. Ela segurou o braço da cadeira de rodas e olhou para o céu. Disse, sabe, durante o mês que fiquei no quarto de isolamento, o que eu mais desejava? O que? Mais do que tudo, queria sentar na varanda sentindo o vento, e ver o laranjão vindo pelo buraco do gato, e você me espionando da varanda ao lado. Quando é que eu te espionei? Toda noite. Você achava que eu não via porque fechava a cortina? Sua cortina tem uma fresta, a luz vaza. Toda vez que eu lia no sofá, sentia você ali atrás da fresta. E você ainda deixava a cortina aberta de propósito todos os dias? Sim, ela respondeu com toda a razão. Se não, o que você ia ver? Continuei empurrando a cadeira. A avenida estava coberta de folhas de ginkgo. A cadeira de rodas passava por cima, fazendo um som crepitante. Giboda, o que foi? Qual era a terceira condição? A terceira condição, a que não terminei de dizer no dia da reconciliação. A terceira condição. Minhas mãos apertaram o cabo da cadeira de rodas. Ela disse. Aquela que você não me deixou falar. Eu a interrompi. Ainda não deixo você falar agora. Mas eu vou falar. Liu Huyan. A terceira condição é... A voz dela era muito baixa, quase levada pelo vento. Se um dia eu realmente ficar boa. Você tem que se casar comigo. A cadeira parou. Ela virou o rosto para me olhar. Fiquei parado entre as folhas de ginkgo por 3 segundos. O que? Se não ouviu, esquece. Ela se virou de volta, fingindo raiva. Eu contornei a frente da cadeira e me agachei para ficar na altura dos olhos dela. Fala de novo. Não falo. Fala, sim. Não falo. Liu Huyan, você tem que se casar comigo. Ela ficou vermelha, a voz um pouco mais alta que antes. Essa é a condição. Você aceita ou não? O laranjão miou no colo dela, muito oportunamente, como se concordasse. Eu olho para ela, Liu Huyan, careca, de máscara, sentada na cadeira de rodas, tão magra que um sopro de vento a levaria.
Depois que ela recebeu alta, prometi que ela se mudaria para minha casa, não o 601. Nem o 602, mas o 601 e o 602 foram unidos, ou melhor, a divisória de 1,2 metros na varanda foi removida por mim. O senhorio quase surtou, paguei 3.000, e as duas varandas se tornaram uma grande varanda. O Laranjão finalmente não precisava mais da portinha para gatos, podia andar de um lado para o outro. Os remédios dela ainda eram muitos, com um cronograma de medicação. Da parede da casa dela foi para a geladeira da minha casa. O concentrador de oxigênio foi para o quarto, mas estava sendo usado cada vez menos. O cabelo dela começou a crescer, macio, como o pelo do laranjão. Tão feio, ela dizia todas as manhãs diante do espelho, e eu respondia com um. Eu escovava os dentes atrás dela. Você não pode me consolar um pouco? Está crescendo rápido. Em mais 2 meses dá para fazer um rabo de cavalo. 2 meses é muito tempo. Então usa uma peruca. Peruca também é feia. Então olhe para o Giboda. Você está pedindo uma surra? A almofada voou. Eu peguei. 3 meses depois, nos exames de acompanhamento, todos os indicadores estavam estáveis. 6 meses depois, o hemograma estava perto do normal. 1 ano depois, no exame, o Dr. Zou disse uma frase. Até agora, o transplante foi bem sucedido. Continue o acompanhamento. Basta fazer exames regulares. Naquela noite fomos comer hot pot. Quando ela cozinhava tripas de boi, ainda contava os segundos, 7 segundos, nem mais nem menos. Quem te ensinou esse hábito? Ela pegou o tripas e colocou na boca. Você me ensinou. Eu ensinei? Quando? No 2º ano da faculdade, quando você me levou para comer hot pot pela primeira vez, você disse que o tripas de boi, depois de 7 mergulhos, fica mais gostoso. Eu lembro que disse 15 segundos. Então você se enganou. Claro que foi você quem se enganou. De qualquer forma, 7 segundos é melhor. Quem ensinou não importa. Olho para a pessoa à minha frente. O cabelo já está nos ombros. O rosto ganhou carne. Os lábios têm cor. As marcas das agulhas no pulso já estão desbotadas, quase invisíveis. Ela colocou um pedaço de tripa de ganso na panela, os olhos brilhando. Giboda. Você se lembra da última vez que comemos num lugar como este? Lembro. Você não comeu nada, terminou comigo. Como eu ia comer? E desta vez? Ela colocou a tripa de ganso cozida no meu prato. Desta vez, coma mais. Inclinei a cabeça e comi. Está gostoso? Melhor do que da última vez. Pensei um pouco. Não me lembro do sabor do hot pot da última vez. Só me lembro que ela usava um vestido branco e entrou na boca do metrô. Desapareceu na multidão. Muito mais gostoso, eu disse. Ela sorriu, mostrando 2 pequenos dentes caninos. Esses 2 pequenos caninos eu vi por mais de 1000 dias, até no sonho. 2 anos depois, no outono, nos casamos. O casamento foi pequeno. Só 2 mesas. O Lao Shen foi padrinho, a Xu Tingting foi madrinha. A mãe de Liu Huiyan veio da cidade natal. A primeira coisa que disse ao me ver foi, Xiaoji, você está mais magro do que na foto. A segunda frase, fico tranquila em entregar Yan Yan para você. A terceira, quando vão ter filhos? Liu Huiyan ao lado cobriu o rosto. O casamento não teve nada grandioso, sem carro de noiva. Sem mestre de cerimônias. Montamos 2 mesas num pequeno restaurante. Até as alianças compramos numa joalheria no andar térreo. R$ 99 o par. Liu Huiyan disse, quando eu juntar dinheiro suficiente, compro uma de ouro para você. Eu disse, não precisa. Por quê? Esta já está boa. Ela olhou para a aliança de prata na mão e sorriu. De noite, voltamos para casa, a casa onde o 601 e o 602 estavam unidos. Na varanda, nossas roupas estavam misturadas, não dava para saber de quem era cada uma. O laranjão estava agachado na varanda, olhando a lua. Ele engordou muito, já não cabia mais na portinha de gato. Mas não importa. A divisória já foi removida há muito tempo. Liu Huiyan se encostou na grade da varanda. O vento de outono soprava seu cabelo. O cabelo que cresceu era mais macio do que antes, mais preto, levemente cacheado, caindo sobre os ombros. Giboda. O que você acha que teria acontecido se eu não tivesse me mudado para o seu lado naquela época? Eu disse, não sei. Ela perguntou, você teria se esquecido de mim? Não. Mentiroso. A senha ainda é seu aniversário. Ela se aproximou, apoiou a cabeça no meu ombro. Giboda. Obrigada por não ter deletado tudo. O vento vinha da varanda, trazendo o cheiro de osmanthus. O laranjão bocejou aos nossos pés e se deitou para dormir. Eu abracei seus ombros, ela abraçou o laranjão. 2 pessoas. Um gato, uma varanda. Nenhuma divisória. Depois de assistir ao vídeo, dá um like, e também não esquece de dar moedas e favoritar.